Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Peguem suas Bíblias. Vamos abrir em duas partes da Bíblia, Deuteronômio 8 e Josué 1. Deuteronômio 8, Josué 1. Eu percebi que no início de dezembro, eu teria 3 vezes para falar com vocês nesse mês e queria aproveitar a oportunidade e falar sobre algo que mexe com o meu coração com frequência. E é falar sobre a história da Terra Prometida, de Israel sair do Egito, um lugar de escravidão, ir para um lugar de liberdade, de sonhos. É o símbolo da vida cristã. E sinto que se tornará cada vez mais importante para nós nos próximos anos, quando aprenderemos como é viver uma vida que ilustra a bondade e a benevolência de Deus. A falta não é humildade. A falta não ilustra a humildade. A abundância, bem administrada, ilustra a humildade. A falta não ilustra a humildade. A abundância, com o propósito de abençoar as pessoas ao nosso redor, ilustra o que é a humildade. E há algumas coisas que sinto que o Senhor quer que... Ele tem trabalhado em nós há tanto tempo. Sinto que Ele ainda vai trabalhar muito em mim por mais tempo. Mas há coisas que Ele quer nos ensinar sobre a maneira como Ele pensa, e é diferente até mesmo de alguns dos nossos bons conceitos cristãos. Nem sempre pensamos corretamente sobre certas coisas, apesar de nos esforçarmos. E sinto que o Senhor está nos visitando com esse conceito de Terra Prometida. A Terra Prometida não é o céu. A Terra Prometida é uma vida cristã plena. Eu a chamo de estilo de vida do reino. Jesus ilustrou isso. Quando ele entrou em uma situação onde não havia comida para milhares de pessoas, ele foi capaz de fornecer comida para elas. A realidade do seu mundo permeou esse mundo até que houvesse abundância. E o ponto principal é que seu mundo é um mundo de abundância. E ele libera para nós de acordo com a nossa capacidade de cuidar e gerenciar bem. Na semana passada, falei sobre algumas coisas. Uma delas é que Israel seguiu a presença. A presença do Espírito de Deus em nossa vida é absolutamente fundamental para todo avanço, todo progresso, todo crescimento de cada um de nós no reino. Não se trata de seguirmos princípios. O princípio é muito importante, mas é seguir a presença do Senhor. Romanos 8 diz, aqueles que são guiados pelo Espírito são os que nasceram do Espírito. Portanto, a ilustração de nossa boa relação com Deus é o fato de que há uma sensibilidade cada vez maior à pessoa do Espírito Santo, onde seus pensamentos, sua ambição, seus desejos, seus sonhos são constantemente aumentando em nossa mente. Eu vou voltar ao texto que já citei uma dúzia de vezes ou mais no ano passado. João 15, versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. A ambição não é criar uma geração de cristãos egocêntricos que conseguem o que querem. A ambição é estar tão imerso na presença de Deus e na palavra de Deus que Ele possa confiar em nossos desejos para influenciar o curso da história. Que nossa posição, uma oração, mova o coração de Deus, a mão de Deus de tal forma que tudo que sonharmos, tudo que pedimos, que seja obviamente consistente com o seu coração para nós. Tudo que pedimos libera a sua mão de forma milagrosa. Adoro os milagres de cura que vemos, e o Randy, que virá no próximo mês, será grande novamente. E eu nunca me canso das histórias de cegos que voltam a ver, os coxos que andam, o câncer que desaparece, o que quer que seja. Mas alguns dos maiores milagres que fico tão animado é quando vejo um casamento ser curado. Quando vejo filhos que eram rebeldes e não andavam com o Senhor voltarem para Cristo. Esses são os grandes milagres. Quando vejo um negócio que estava falindo e o Senhor dá um novo fôlego nessa empresa e essa família começa a prosperar. Para mim, esse tipo de coisa é muito empolgante. Quando você vê um bairro que antes era conhecido por tráfico de drogas
mudar, ser transformado, ter uma família saudáveis ali, todas essas coisas voltarem a acontecer nesse bairro. Essas histórias, para mim, são tão quanto importante, ou às vezes até mais importante. Espero que o câncer desapareça, mas quando vejo uma transformação dessa natureza, isso é a Terra Prometida. Essa é a Terra Prometida. É onde ele diz, todo lugar que a planta do seu pé pisar, eu lhe darei. É a promessa de Deus de ocupar cada espaço que ocupamos. Como ele é ocupar os espaços onde estamos. Que sejamos lá representando ele em caráter, pureza, presença e propósito. Todas essas coisas permeiam a nossa vida para que as pessoas ao nosso redor se beneficiem das bênçãos, da bondade de Deus em nossa vida. Algo que não digo há um tempo, mas vou dizer novamente porque te irrita, e é o que eu faço. Se você não quer mais, está sendo egoísta. Se vivermos em um ambiente onde há tanta necessidade e não quisermos fazer parte da solução, então estamos muito cheios de nós mesmos. Portanto, creio que o Senhor exige que tenhamos um desejo para que Ele nos use de forma significativa e que traga mudança de vida. Último comentário. Não, deixa. Vamos para Deuteronômio 8. Eu faço o comentário depois. Deuteronômio capítulo 8. O que vamos fazer hoje? Na semana passada, falei sobre a presença, mas também falei sobre a influência devastadora da reclamação e da crítica. Eu sei que você não precisava de ouvir isso, mas muitos dos seus parentes com quem passou o Natal juntos precisavam ouvir essa palavra. Eu só estava tentando ajudá-los, só isso. Reclamar e criticar é como o medo fala. A reclamação e a crítica não coexistem com o coração agradecido. A gratidão é o que nos protege do merecimento. Se achar no direito é quase o normal na cultura de hoje. De forma assustadora. E todos nós odiamos o merecimento em outras pessoas. E às vezes somos muito lentos para reconhecer em nós mesmos. É o fato de sentirmos constantemente que algo nos é devido. E quando isso não funciona, é aí que surgem as reclamações, a ira, o ressentimento, a culpa, esse tipo de coisa. Isso se tornou uma fortaleza tão grande em nossa cultura que pessoas como você, como eu, precisam se levantar com a postura agressiva de gratidão. Agressiva. Hoje o Steve mencionou como uma arma, uma postura agressiva de gratidão. Quando a Bíblia diz, em tudo dai graças, Ele está nos dando as ferramentas para não sermos afetados por um movimento que está se tornando tão profundamente enraizado na nossa cultura americana de hoje. A gratidão nos isola da influência desse espírito. Ela nos ajuda a derrotar esse sentimento de merecimento e a mudar a linguagem de nossa vida. Uma linguagem de reclamação, a crítica, esse tipo de coisa, sempre apontando o dedo, achando culpados, é tão devastadora porque está dando permissão para que a incredulidade prospere. Sim, Bill, esse foi um bom ponto. Quando reclamo, critico e aponto o dedo, estou alimentando a chama da descrença, dando-lhe permissão para aumentar. Porque a fé, a verdadeira fé bíblica e a reclamação não coexistem. Não coexistem. Digamos que você conhece alguém, uma pessoa muito rica, uma pessoa muito gentil, você conhece bem o suficiente para saber que se ele disse algo, você pode ter certeza.
ela é absolutamente 100% honesta e verdadeira, e ela te dissesse essa manhã: eu tive um sonho com você ontem à noite, venha ao meu escritório e eu te daria um cheque de $100.000. Quantos de vocês esperariam até sexta-feira para se alegrar? Não, você estaria se regozijando agora mesmo. Por quê? Porque sabe que já está tudo certo. Quando o Senhor diz: faço com que todas as coisas contribuam juntamente para o seu bem, aquele que nem é capaz de mentir faz uma promessa de transformar uma coisa ruim em uma coisa boa. Quando eu começo a me alegrar? Se houver fé legítima, a alegria começa no momento que eu vi. Bem, vamos dar uma olhada em alguns versículos de Deuteronômio 8. Você está aí? Versículo 2, lembre-se de como o Senhor, seu Deus, o conduziu por todo o caminho deserto para humilhá-lo e pô-lo à prova e fazer conhecer as suas intenções, se iriam obedecer seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois sustentou com o maná que vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Parei. Quando estiver em uma posição de necessidade, quando algo está faltando, ou estiver orando para um romper, pode ser pessoal, pode ser para o seu negócio, pode ser para a sua família, esse lugar de necessidade deve levá-lo à confiança de que vivemos pelo que ele diz. Não sei se você está ligando os pontos aqui. Ele diz: te deixei ter fome e te dei o maná. Qual foi a lição? Você vive pelo que ele disse. Como que isso é representado no maná? Não sei se entendeu. Ele não disse: deixei-te ter fome e te dei maná para que você tivesse confiança no maná. O lugar de necessidade é para nos levar até a pessoa que fala. Porque isso é importante. Ele criou os mundos. Quando ele fala, ele cria. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Até a própria fé é transmitida pelo ouvir. Quando Jack Taylor estava vivo, ele veio aqui algumas vezes para ministrar, e uma das vezes que me impactou tão profundamente, ele está em casa com o Senhor agora. Mas uma das vezes que me impactou tão profundamente, ele citou essa passagem de Lucas capítulo 1, e eu compartilho com frequência, isso não é novidade para a maioria de vocês. Mas esse versículo: nada será impossível para Deus. Nada será impossível para Deus. Foi o que o anjo disse a Maria quando ela recebeu a notícia de que daria a luz ao Cristo. Nada será impossível para Deus. E o que o Jack fez para nós foi explicar no idioma original como esse versículo poderia ser traduzido. A palavra nada são duas palavras. É a palavra não e a palavra rema. Rema, muitas vezes na Bíblia, refere-se àquela palavra que Deus recém-dita, aquela palavra ativa que Deus fala na vida de alguém. E diz que não será impossível, nada será impossível. Essa palavra impossível significa sem capacidade. E foi isso que ele disse. Esse versículo poderia ser traduzido assim: nenhuma palavra de Deus recém-dita chegará a você que não contenha sua própria capacidade de se realizar. Não é incrível? Nenhuma palavra de Deus recém-dita chegará a você que não contenha sua própria capacidade de se realizar. Se pegar um grão de milho, a capacidade de produzir milho está na semente. Ela precisa de solo, precisa de água, precisa de luz, mas a capacidade de produzir milho está na semente. A capacidade de produzir a semelhança de Cristo em você está na semente chamada palavra que ele fala. Tiago, capítulo 1 diz: em humildade, que é a condição do coração, o solo, em humildade, receba a palavra implantada, que é capaz de salvar sua alma. Receba a palavra
implantada, a semente implantada. Por quê? Porque essa palavra tem a capacidade de salvar sua alma. Salvação, o espírito, alma e corpo. A transformação de uma vida, a cura do corpo, a salvação, o perdão que experimentamos, a transformação da mente, a cura emocional, as coisas que todos nós precisamos, todos nós estamos quebrados em algum lugar. Estamos constantemente sendo restaurados, revigorados, curados, mas Ele faz isso falando conosco. De modo que o teste é ouvi-lo e receber o que Ele diz. A transformação de nossa vida não ocorre porque decidimos ser transformados. Ela ocorre porque nós nos rendemos à palavra transformadora. E parte do que acontece nessa lição, para ser sincero, eu gostaria que pudéssemos tomar 12 semanas para ver isso. Mas é só hoje. Então, vou terminar hoje. Mas há muita responsabilidade que nós temos de ceder ao que Ele está dizendo e fazendo para que Ele possa fazer algo em nós que só Ele pode ter o crédito. Deuteronômio 8. Vamos para o versículo 9, no meio da frase. Vamos para o versículo 8. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, azeite de oliva e mel, terra onde fartará pão e não terá falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e poderás cavar cobre nas colinas. Depois de tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor pela boa terra que lhe deu. A frase seguinte: cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer seus mandamentos. Eu gosto desse versículo por vários motivos. Gosto de ler esse capítulo quando eu quero correção. Certa vez um amigo meu me deu um sermão chamado Caminhando pela Espada. E foi assim que eu imaginei. Jesus está de pé na minha frente, tem uma espada, a ponta está no meu peito e ele diz: venha cá. E é assim que fazemos quando lemos Deuteronômio capítulo 8. Ai, sim, tudo bem. Honestamente, é uma espada de 2 gumes, ele cura onde corta. Ele corta profundamente para nos conscientizar de como o seu mundo funciona. Aqui ele anuncia: essa terra que estou lhes dando. Faz sentido que Deus queira mais para a sua vida do que você mesmo? É verdade. Seus sonhos são maiores que a nossa capacidade de sonhar. Mas Ele não quer nos confiar coisas que nos destroem. Isso faz sentido? Que a bênção pode destruir? Aqui nessa passagem, no versículo anterior, ele diz: é uma terra cheia de água, riachos, abundância, a cevada, o trigo, as vinhas, tudo. É uma terra abundante, eu darei a vocês, essa sua herança, a sua terra prometida. Cuidado para não esquecer de mim. Porque o que acontece, eu já vi isso acontecer aqui, não com você, mas com outras pessoas que estiveram aqui. Oh, não, isso pode ser mal interpretado, era para ser uma piada, foi uma bobagem, desculpe. Eu me arrependo. Tudo bem. Vou começar de novo. Tenho algo para compartilhar com você hoje. Eu já vi pessoas pagarem um alto preço para fazer parte do que Deus estava fazendo. E ao se tornarem parte do que Deus estava fazendo, chegaram a um lugar de bênção e se isolaram do que os levou até lá. Faz algum sentido? Isso é o que veio à minha mente durante a pandemia. Obrigado, Jesus, porque isso acabou. Jesus, obrigado, a pandemia acabou. Eu não sei se você notou, a seca também acabou. Há muito tempo. Durante a pandemia, o Senhor nos deu uma palavra muito forte. Lembro-me de que estávamos reunidos em uma tenda, orando lá de fora. O Senhor nos deu essa palavra, que era a hora de voltar à antiga academia. Foi a ilustração tirada do filme de Rocky 3, que o Senhor falou profundamente conosco naquela época.
No início, tomamos algumas decisões difíceis que fizemos no início para ver romper. E o que aconteceu no filme do Rock é que ele se tornou popular, rico e se isolou do sacrifício. E ele queria lutar com um determinado lutador e seu empresário disse, esse cara vai te matar, ele vai te dar uma surra. E o Rock disse, o que eu preciso fazer? Você precisa voltar para a antiga academia, precisa voltar ao nível de sacrifício que o trouxe até aqui. E às vezes esquecemos disso. Então o Senhor está dizendo, ouça, você passou 100 por 40 anos, passou sem nada. Agora você vai herdar algo. Não se esqueça de mim. Porque essa bênção pode às vezes isolá-lo da consciência de sua necessidade pessoal. Isso é muito importante. Não se trata de viver em consciência de necessidade pessoal para que eu me torne autocrítico. É ter consciência de necessidade pessoal para que eu viva dependente. Jesus está falando com os fariseus, as pessoas mais doentes espiritualmente da época, e ele estava lhes dizendo, somente os doentes precisam de médico, os que têm saúde não precisam. Eles pensaram que ele estava falando sobre o alcoólatra e a prostituta. Ele estava dizendo a eles, vocês não têm consciência de sua própria doença e, por causa disso, não tem um lugar para trazer saúde e cura para vocês. Conscientização. Por quê? Por quê? Os líderes religiosos de sua época, que estavam mergulhados no estudo da Bíblia, que é tão valioso e crítico, mas que estavam mergulhados no estudo da Bíblia, foram os que não o reconheceram quando ele veio. Como é que os endemoniados o reconheciam? Como foi que a prostituta, como foi que as pessoas com vários tipos de problemas sociais, eles reconheceram Jesus rapidamente e foram atraídas a ele? Como foi que o cobrador de impostos, odiado por toda a comunidade, por causa do seu roubo da sociedade, como é que ele o reconhece a ponto de subir numa árvore para ver Jesus? Não é o pecado que o qualifica para reconhecer Jesus. É a consciência do quebrantamento pessoal que o ajuda a reconhecer a resposta quando ela aparece. Aqui nessa situação, Israel dependia de Deus. A primeira geração morreu na incredulidade, mas a geração seguinte estava cheia de fé e obediência e seguiu Josué até a terra prometida e obteve essa grande promessa. Como eles fizeram isso? Por meio da humildade e da obediência. E tudo que ele está dizendo é, não se esqueça da humildade e da obediência. Não se esqueça do fato de que, mesmo em sua bênção, você vive dependente de cada palavra que sai da minha boca. Volte para a antiga academia. Às vezes, isso é importante para nós. Às vezes, penso nas coisas que eu costumava fazer como pastor. O preço que pagava, as reuniões de oração, as várias coisas que eu me envolvia. E às vezes tenho que parar e pensar, eu estou desfrutando das bênçãos do investimento que fiz naquela época. Que investimento estou fazendo hoje para que desfrutarei daqui a 20 anos? Faz sentido para você? Sim, faz todo sentido para mim. Versículo 16, vamos pular aqui. O sustentou no deserto com maná, o que seus antepassados não conheciam, para humilhar-vos e prová-los, a fim de que tudo fosse bem no fim. Vamos ver de novo. Sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem. Esse é o tema que começamos a abordar na oração hoje. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados de acordo com o seu propósito. Se não for o bom, ainda não é o fim. O Chris fala isso com frequência, o que isso é tremendo. Um lembrete para nós. Aqui o Senhor diz, eu os testo porque eu quero fazer o bem a vocês no final. E os versículos, o último versículo é o versículo 18. Lembre-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Isso está na Bíblia. Poder para obter riquezas. Vá para Josué capítulo 1. Se há um capítulo
que eu diria que teve maior influência em minha vida nos últimos 50 anos. Honestamente, nos últimos 50 anos, eu diria Josué capítulo 1. É um capítulo para o qual eu volto frequentemente para ler, provocar e mexer com o meu coração. De certa forma, quero mexer com o meu coração e lembrar dos sacrifícios que nos trouxeram até aqui. Quero ter certeza que meus valores estão corretos. Isso é parte do que ele diz nesse capítulo. Então, Josué capítulo 1, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar que puser os seus pés eu lhes darei. A propósito, ele fez a promessa a Israel, aos 12 espiões, quando eles entraram na terra prometida, e eles não se beneficiaram dessa promessa porque não juntaram o que Deus lhes havia prometido com a fé. Não houve ação da parte deles com o que Deus lhes havia dado. Versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja próximo e bem-sucedido por onde andar. Versículo 9 diz, não lhes ordenei, seja forte e corajoso. Quantos acham que nós deveríamos ser fortes e corajosos? Aqui está a parte que eu quero ter certeza que entenderam. E depois vamos falar um pouco sobre isso. Se a força espiritual, a força do Senhor, só estivesse disponível por meio de anos de determinação e disciplina, seria cruel da parte de Deus ordenar que você fosse forte. Se a única forma de obter força fosse por meio de anos de determinação e disciplina, se essa fosse a única forma de obter força, então ele ordenar que você seja forte seria cruel. Sempre que uma ordem como essa chega até nós, por mais irracional que possa parecer, o cumprimento está ao alcance de uma escolha. Quando ele diz, seja forte, ele disponibilizou isso na ordem. Lembre-se, nenhuma palavra recém-dita chegará a você que não contém a sua própria capacidade de se realizar. Com humildade, receba a palavra implantada, capaz de salvar sua alma. Ele diz, seja forte. No seu sim, talvez até que diga, não sei como vou conseguir fazer isso, mas confio no Senhor. Sei que o Senhor pode fazer em mim o que eu jamais poderia fazer por mim mesmo. Nesse sim está o caminho para a força seja transmitida. Versículo 8 diz, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e lhe será bem-sucedido. Veja esse versículo novamente. Eu quero que esse versículo crie raízes em nosso coração. Este livro da lei, essa palavra de Deus, não cesse de falar dela, mas medita dia e noite. Eu teria dito, esse livro, essa palavra de Deus, não se saia do seu coração, mas a falará regularmente. Ele faz o oposto. Ele diz, se você mantiver em sua confissão, ela penetrará seu coração. Há momentos em que uma proclamação, uma confissão, cria um caminho para o seu coração seguir. Eu ouvi uma frase anos atrás. Você não pode mudar seu coração. Deus não mudará sua mente. Mas se você mudar seus pensamentos, Deus mudará o seu coração.
Você não pode mudar seu coração, Deus não mudará sua mente. Mas se você mudar seus pensamentos, Deus mudará seu coração. Essa declaração foi muito melhor do que a sua resposta. Foi muito melhor do que a sua resposta. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sei que há abuso sobre a prosperidade e o sucesso, e entendo que há toda uma cultura cristã que é muito egoísta. Eu entendo isso, mas ainda está na Bíblia. E eu prefiro ser bem-sucedido do que fracassar. E por causa do nosso desejo de servir bem e de prover bem às pessoas, eu gostaria que todos aqui prosperassem. É assim que o céu é. Essa é a natureza de seu mundo, é a natureza de seu reino. E embora eu entenda que isso pode ser terrivelmente abusado, também pode ser maravilhosamente usado corretamente. Aqui nessa passagem, ele diz, você fará seu caminho prosperar. Se eu viajasse para essa cidade maravilhosa e entrevistasse 10 mil cristãos, provavelmente 95% deles, se eu lhes fizesse a pergunta, quem determina a sua renda? Quem determina o seu nível de prosperidade? Quase todos os crentes que eu entrevistar dirão, é Deus. E eu entendo por quê, porque Ele é o soberano, Ele governa sobre tudo. Mas quem determina quantos acres de milho um produtor de milho vai colher? Se ele plantar 100, pode ele reivindicar 1000? Ele pode amarrar, ele pode soltar, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode levar o seu pandeiro lá e cantar e dançar para o milho. Se ele plantou 100 acres de milho, há uma chance que ele vai colher 100 acres de milho. O ponto é, de certa forma, o agricultor tem grande responsabilidade sobre o que será colhido. Para ser honesto, senti que hoje deveria ser o anúncio da colheita da Terra Prometida. A colheita das promessas da Terra Prometida. A colheita das promessas. E nem mesmo tenho certeza de como isso deve ser. Quer dizer, eu tenho em parte porque temos visto a bênção e o favor de Deus, e sou muito grato, agradecido. Mas isso se refere a uma geração de pessoas. Não estamos falando de um indivíduo. Obviamente, ela foi dada a Josué, mas ele está liderando um grupo de pessoas. Eles fizeram uma aliança com ele. Tudo que você nos disser, nós faremos. Essa geração obedeceu a Moisés. A anterior, não. Eles disseram a Josué, obedecemos a Moisés, nós obedeceremos a você, nós o seguiremos até essa terra prometida. E eles o fizeram. Agora, o Senhor está transmitindo algo para Josué que, em sua liderança, ele terá a graça de transmitir para a nação. Que eles serão capazes de tornar o seu próprio caminho próspero. Há muito lixo que se passa na cabeça de muitos de nós. E a maioria de nós ficaria envergonhada se isso fosse colocado em um alto-falante. Essa conversa interna, entende o que eu estou dizendo? Ah, cara, não sei se isso vai acontecer. Ah, isso foi uma promessa, mas não sei. E há essa conversa interna que não é saudável, que não é correta. E o que o Senhor está buscando é atingir a raiz desse senso de identidade e propósito. Não se trata de mansões, barcos e aviões. Trata-se de propósito. Trata-se de cumprir a razão de que eu estar no planeta. É tudo que sei fazer com os anos que me restam para vivenciar plenamente essa realidade chamada Reino de Deus, de tal forma que a minha vida transborde de bênçãos que testemunhem às pessoas. Deus é bom. Ele é um bom pai, Ele é santo,
Ele é puro, ele é poderoso, ele é todas essas coisas. Ele é honesto, ele é verdadeiro, ele é fiel, todas essas coisas. Mas ele é absolutamente bom. E nossas vidas ilustram isso. E viver com essa ideia de que sou vítima de cultura, sou vítima de promessas não cumpridas e não assumir a responsabilidade é ficar aquém de nossa tarefa. Nossa tarefa é, de certa forma, determinar, entrar da forma mais completa que pudermos nessa realidade chamada Reino de Deus e ver seu impacto mensurável em nossa vida pessoal e no mundo ao nosso redor. O Senhor dá essa palavra incrível a Josué. Esse livro da lei, essa palavra de Deus, não sairá da sua boca. Ele deu quase que como uma fórmula. Eu não quero que fazer disso uma fórmula, mas faz de conta que sim. Esse livro da lei não sairá da sua boca. O que ele está dizendo? Quando Deus falar uma palavra a você, memorize-a. Diga. Confesse. Ao dirigir pela rua, profetize-a. Declare. Quando orar, não peça a Deus para que faça. Você entra em acordo com Ele para fazer o que Ele disse. A sua participação, a minha participação. Sim, Deus, eu concordo com você. O Senhor fará com que isso aconteça em minha vida, em minha família, seja o que for. Tomamos a palavra do Senhor e proclamamos agressivamente. O que acontece é que afeta como pensamos, como ninguém está olhando. O que pensamos quando nós vamos dormir à noite? Ela começa a afetar e a infectar de maneira correta as ambições, os sonhos, os desejos. Sabe, eu sou grato por caras como Elon Musk e alguns desses incríveis pensadores e criativos, o Steve Jobs, gigantes da cultura. Sou muito grato por todas essas pessoas. Eu as admiro. Mas, cara, como que essas coisas poderiam vir de você e de mim? Sinceramente, não quero tirar o que eles oferecem. Quero que elevemos o padrão e digamos, sabe uma coisa? O Deus do impossível vive em mim. E Ele não está só interessado em me levar para o céu, Ele está interessado em trazer o céu para dentro de mim. Ele está interessado em fazer com que algo aconteça em minha vida e, por meio dela, afete o mundo ao meu redor e a cultura mude. Essa palavra não sairá da sua boca, mas você meditará nela dia e noite. Fará tudo o que está nela, então fará prosperar o seu próprio caminho. Então ele continua dizendo, sejam fortes e muito corajosos. Não tenham medo, não fiquem desanimados. Alguém ficou desanimado essa semana, além de mim? Não tenha medo, não se desanime. É um mandamento, não é sugestão. E no mandamento, na submissão ao que Deus está dizendo, está a garantia de entrar mais plenamente no que Ele prometeu. Existe uma terra prometida, há um romper para todos aqui com o qual ainda nem sonhamos. Mas está disponível para todos, e Ele nos convida por meio de sua presença. Venha explorar, descubra o que te pertence, aquilo que predeterminei que faria parte de sua experiência, que faria parte de sua vida. Aventuras na Terra Prometida. Colhendo promessas. Eu anseio por isso. Tomei esse assunto muito a sério por causa do ponto em que eu me encontro e que acredito que nós estamos e do que Deus tem colocado diante de nós. Quero sonhar como nunca sonhei antes. Tenho pedido ao Senhor noite após noite, por pelo menos 1 ano, talvez 2. Fale comigo essa noite em sonhos, visões. Faça alguma coisa. Em Jó diz que Ele nos visita durante a noite. Ele deposita coisas em nossos corações que, se fizesse durante o dia, nos tornaríamos arrogantes. Elas são tão significativas, são grandes demais. Às vezes, Ele coloca essa coisa sutil em nosso coração.
que às vezes leva dias para entender, por meio do nosso próprio desejo, que Ele depositou um sonho em nós. E sinto que esse conceito de terra prometida vai capturar uma grande parte do nosso futuro. Fique de pé, por favor. Não seria legal, daqui a um ano, poder escrever sobre as coisas ultrajantes que vimos acontecer no ano que passou? Sim. Alguns precisam voltar à antiga academia. Essa ainda é uma palavra viva para mim. Pai, nós lhe agradecemos pelas promessas. O Senhor é tão fiel que cumpre todas as promessas. E nós o honramos por isso. E eu oro agora mesmo para que, ao encerrarmos este ano e entrarmos no próximo, algo nasça em nós. Essa consciência, essa percepção, esse apetite por promessas. Que não entremos nesse ano por acaso, mas que o façamos intencionalmente. Oro por essa graça de João 15:17, repouse sobre nós. Que nossa vida de oração faça diferença no mundo. Agradeço ao Senhor por isso. Muito obrigado. Eu quero dar oportunidade a qualquer pessoa aqui que não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Você não sabe o que é ser perdoado, você não sabe o que é ser trazido para a família de Deus, mas você gostaria. Você diz, Bill, eu não quero sair daqui até que eu saber que encontrei paz com Deus. Se for você, levante a mão onde estiver. Quero reconhecer esse compromisso que você está assumindo com o Senhor. Faça isso rapidamente. Alguém? Bem aqui, tem alguém? Não vi a mão? Oh, bem aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu o abençoo em nome do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer, te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.